Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos aqui ao nosso módulo de gatilhos mentais. E galera, vou fazer uma introduçãozinha bem básica aqui para vocês sobre o que vocês vão ver nessa aula e por que eu resolvi fazer esse módulo de gatilhos mentais, beleza? Então galera, eu percebi que muitos afiliados não têm experiência, em gatilhos, em persuadir o cliente, em fazer ele tomar uma ação, até porque os produtos que tem de emagrecimento ensinam tudo pronto para os afiliados, copia e cola, copia e cola. Isso faz com que os afiliados não tenham ali uma experiência própria, entendeu? Isso faz com que os afiliados não consigam lidar com situações, por exemplo, num imprevisto. A cliente tem uma objeção, uma pergunta fora do que está no script ali, e o afiliado fica totalmente perdido. Quando você aprende gatilhos mentais, você aprende a driblar qualquer objeção, entendeu? Qualquer dificuldade, qualquer empecilho que faça com que você não consiga realizar a venda, entendeu? Então o objetivo desse módulo é fazer com que vocês aprendam, tá? O que são gatilhos mentais, por que a gente deve usar, tá? Quais são os gatilhos que a gente vai usar? Existem mais de 100 gatilhos mentais, se não me engano, existem muitos gatilhos mentais. Então eu vasculhei todos, estudei todos e separei os principais que a gente vai precisar usar. São 7, se eu não me engano, 7 gatilhos mentais ou 6, certo? São 7 gatilhos mentais que a gente vai usar. Separei esses 7 que vão ser os principais para a gente poder estar tendo resultados, beleza? Então a gente vai aqui para nossa primeira aula, tá? Vou falar para vocês aqui primeiro que são gatilhos mentais, beleza? Então bora lá, rapaziada. Eu dividi aqui em 2 tópicos, tá? 2 tópicos aqui para a gente poder estar falando, comentando. E o primeiro aqui é o que são gatilhos mentais, tá bom? Vou explicar para vocês. Quero que vocês prestem bastante atenção na leitura, tá? Assim que eu ler o primeiro parágrafo, eu vou comentando, vou ler o outro, vou comentar, até chegar no último. Vai ser bem rapidinho. Os gatilhos mentais são agentes externos capazes de provocar uma reação nas pessoas e tirá-los da zona de conforto. Em outras palavras, são estímulos que agem diretamente no cérebro. Ou seja, galera, os gatilhos mentais são agentes ali que vão provocar uma reação na pessoa, entendeu? Vai tirar ela da zona dela ali e fazer ela tomar uma ação, vai estimular o cérebro da pessoa, vai induzir ela a tomar uma ação. Ou seja, os gatilhos mentais não agem no racional da pessoa, os gatilhos mentais agem no inconsciente, entendeu? No nosso cérebro reptiliano. Se você não entende de neurociência, você vai ficar um pouco perdido com o que eu vou falar aqui, mas nós temos 3 cérebros, rapaziada, Tem um cientista chamado Paul MacLean que desvendou isso e faz todo sentido, galera. A gente tem 3 tipos de cérebro. O primeiro é o nosso cérebro primitivo, que faz com que a gente tenha hábitos automáticos. Por exemplo, se proteger, comer, dormir, fazer as necessidades, entendeu? São nossos estímulos animais, entendeu? Nosso cérebro reptiliano é o nosso cérebro animal. Eu recomendo que vocês até estudem mais sobre o assunto para vocês entenderem. E o nosso segundo cérebro é o cérebro límbico. Qual que é o cérebro límbico? É o cérebro responsável pelas nossas emoções, ou seja, ele faz parte do inconsciente, nosso cérebro inconsciente. Então os gatilhos mentais agem, entendeu? Nesse nosso cérebro, que é o cérebro límbico, responsável pelas nossas emoções, é o nosso cérebro mamífero, entendeu? Ou seja, se você sente alguma tristeza, entendeu? Se você sente alegria, se você sente euforia, é o seu sistema límbico entrando em ação, beleza? Então o nosso cérebro ele é afetado diretamente nesse ponto pelos gatilhos mentais, entendeu? E a gente tem o neurocórtex, que é o córtex, que é o cérebro responsável pelo nosso racional, entendeu? Pela nossa, como se diz, pela nossa justificativa. Ou seja, a gente não sabe por que a gente compra, a gente busca o motivo de forma racional para justificar, entendeu? Então os gatilhos mentais não agem no cérebro racional, ele age nos 2 cérebros inconscientes, que são o reptiliano, entendeu? E o sistema límbico, que é o que desperta nossas emoções. Tem um gatilho mental, por exemplo, da escassez, que atinge exatamente o cérebro reptiliano, entendeu? Quando você tem medo, entendeu? Por exemplo, o seu cérebro reptiliano quer te proteger, então você vai ficar com medo de perder, por exemplo, aquela oferta, aquele produto, e você vai agir para tirar esse medo de dentro de você, entendeu? E também tem o cérebro límbico, responsável pelas emoções, que se você ficar com aquele sentimento de que você vai perder, entendeu? De que você não vai conseguir ter aquilo, você vai ficar triste. Então o seu cérebro quer evitar isso. Então você vai lá e compra o produto como se fosse a cura para a sua tristeza, entendeu?
ou então a cura para o seu medo, seja lá o que for. Então, galera, os gatilhos mentais servem para ir lá na raiz, entendeu? Na raiz do seu cérebro para provocar uma ação, para que você tome uma ação, tá? Então vamos aqui para a próxima parte. Mas não se trata de hipnose ou algo do tipo, pois a base dos gatilhos mentais está na psicologia, rapaziada. Exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Uma coisa é certa, o nosso cérebro é repleto de mistérios. Como eu já estudei muito sobre neurociência, né? Eu conheço bem como funciona, entendeu? E nessa parte aqui que fala que o cérebro é repleto de mistérios, porque se você não estudar todos os 3 cérebros que o ser humano tem, que ele é dividido em 3 partes, você não vai saber quais são esses mistérios, tá bom? Mas depois que você estudar, você vai começar a entender melhor. O meu foco aqui não é aprofundar muito nesse assunto, eu só quero aqui passar a base para vocês. Se eu fosse explicar aqui como se diz, os tópicos, né, a base, como que funciona, quais são todos os gatilhos mentais, eu tinha que fazer um curso só disso. E o objetivo não é isso. O objetivo desse curso é fazer com que vocês aprendam a vender, entendeu? Se você quer aprender mais sobre gatilhos mentais, eu aconselho você a estudar sobre copy, beleza? Então tá aqui falando sobre, né, os gatilhos mentais não se tratam de hipnose, ou seja, não é porque você sabe gatilho mental que você vai hipnotizar as pessoas, fazer as pessoas pular de um prédio, por exemplo. Não é assim que funciona, galera. Os gatilhos mentais são um despertador de emoções, beleza? Vamos aqui para a segunda parte. Mas a ciência já tornou possível desvendar alguns deles, ou seja, alguns mistérios. Sabemos, por exemplo, que a nossa mente toma decisões com base em um contexto social e emocional. Então aqui está falando que a ciência já tornou possível desvendar alguns deles, ou seja, a ciência já tornou possível desvendar alguns mistérios do nosso cérebro. É aí que eu aconselho você a estudar neurociência, tá bom? Você vai se aprofundar bastante e vai entender como o nosso cérebro funciona e como a nossa mente funciona, entendeu? Por que que a gente faz o que faz? Você vai aprender muita coisa, tá? Então aqui eu quero passar a base para você. Então aqui, né? A ciência já tornou possível desvendar algum deles. Sabemos, por exemplo, que a nossa mente toma decisões com base em contexto social e emocional, beleza? Se eu falo para você aqui o seguinte, esse curso vai estar disponível só até hoje, você tem até meia-noite para poder estudar ele. Tipo, você vai ficar ali com a mente meio vibrada, você fala, nossa, eu só tenho até meia-noite para poder absorver tudo isso, e você vai tomar uma ação, você vai começar a estudar rapidamente para você não ficar sem ver todas as aulas do curso, entendeu? Esse, por exemplo, é o gatilho da escassez e da urgência, tá? Eu falei para você que o curso não vai estar mais disponível para você acessar toda hora, vai só até um determinado horário, ou seja, a escassez é quando o produto é escasso, quando algo é escasso, quando você não vai poder ter mais, quando você vai perder. E a urgência faz você tomar uma ação mais rápido, entendeu? Então, dei só mais um exemplo para vocês pegarem a sacada aqui. Não repara não, galera, que eu tô meio rouco. Olha só. A racionalidade só surge depois na tentativa de justificar a ação. Lembra que eu falei para vocês? O nosso cérebro tenta justificar depois que a gente toma uma ação. Assim, um gatilho mental, quando ativado, pode provocar um sentimento favorável ou desfavorável. Ou seja, quando você consegue aquilo que você quer, por exemplo, quando você consegue comprar aquilo que estava na promoção, que o vendedor ou que a loja falou, tá acabando, só tem poucas unidades. Na verdade, tem muitas unidades. Eles usam a estratégia, o gatilho mental da escassez para te deixar nervoso, apavorado, para você poder comprar. E se você perder aquela oferta, vai ser um sentimento desfavorável. Ou seja, ali está o gatilho, por exemplo, da dor, entendeu? Da dor. Você sentiu ali o gatilho da dor agindo no seu cérebro, porque você perdeu. Então você não vai se sentir bem. É desfavorável isso, entendeu? Agora, quando você consegue comprar aquilo, vem um gatilho do prazer, tá bom? Ou seja, é um sentimento favorável. Você conseguiu comprar aquilo que você queria, certo? Então, assim, aqui fala, a racionalidade só surge depois na tentativa de justificar a ação. Você tomou uma ação, comprou aquilo e às vezes você nem sabe o porquê você comprou. Às vezes aquilo que você comprou fica parado lá, você nunca nem usou, nem vai usar, e você se pergunta, caraca, por que eu comprei isso? Tipo, você mesmo não sabe, foi no impulso ali, um gatilho mental que falou que você poderia ficar sem, que você poderia perder, que fez você tomar uma ação e comprar o produto, beleza? Então é assim que funciona, rapaziada. Ó,
último tópico aqui, último parágrafo. Por essa razão, é preciso usar essa técnica com responsabilidade e foco nos objetivos. Ou seja, galera, como eu disse, você pode usar os gatilhos mentais tanto para o bem quanto para o mal, entendeu? Mas o nosso foco é usar ele para o bem, galera, tá bom? A gente não vai usar ele para prejudicar ninguém, para fazer ninguém sofrer. A gente vai usar ele para o bem, ou seja, para entregar exatamente aquilo que as pessoas estão buscando, ou seja, resolver um problema, tá bom? Então é para isso que a gente vai usar os gatilhos mentais, certo? Vamos aqui para o segundo e último tópico. Como funcionam os gatilhos mentais? Olha só. Como eu disse, né? São vários os gatilhos mentais existentes. Mais adiante você conhecerá alguns deles e descobrirá como usá-los. Isso é assunto para as próximas aulas, tá? Eu vou falar, né, quais são os gatilhos mentais que a gente vai usar. Por ora, vale saber que os gatilhos mentais funcionam como um despertador de emoções. Eles podem fazer uma pessoa resgatar lembranças e reviver as mesmas sensações experimentadas no passado. Com isso, é normal que se sintam motivadas e engajadas a agir. Por exemplo, galera, aqui nessa primeira parte, fala que por hora, né? Vou botar aqui, deixa eu marcar para vocês. Por hora, os gatilhos mentais funcionam como um despertador de emoções, como eu disse lá no começo. Porque o gatilho mental, ele vai despertar uma coisa em você ali, entendeu? Uma vontade de tomar uma ação, seja uma emoção positiva ou negativa. Por exemplo, quando você sabe que algo está acabando, né? É uma emoção negativa, você não quer que isso aconteça, entendeu? Então assim, quando você vê que você pode comprar algo, por exemplo, quando você sabe que você vai adquirir, é uma emoção boa, você vai ficar alegre com isso, entendeu? Então os gatilhos funcionam para despertar emoções, entendeu? Então quando a gente desperta uma emoção, por exemplo, de medo na pessoa, emoção de perda, é bem mais fácil da gente fazer com que ela compre. Não é à toa que um dos gatilhos mentais, dois gatilhos mentais os mais poderosos são escassez e urgência. São os que mais fazem as pessoas comprar, galera, porque mexe lá no cérebro reptiliano, entendeu? Que é o nosso cérebro animal. Quando algo está escasso, a gente fica com medo de perder, entendeu? Quando algo é urgente, você vai ficar com aquela emoção de eu preciso comprar agora. Então, você vai lá e compra, beleza? E aqui na segunda parte, né? Os gatilhos mentais, eles podem fazer uma pessoa resgatar lembranças e reviver as mesmas sensações experimentadas no passado. Com isso, é normal que se sintam motivadas e engajadas. Para finalizar esse último parágrafo, o que está querendo dizer aqui, né? Os gatilhos mentais podem resgatar lembranças, né? Para a pessoa viver as mesmas sensações experimentadas no passado. Ah, Nathan, mas como assim? Vou te dar um exemplo no nosso nicho. Por exemplo, você tá ali falando com a mulher, ela tá conversando com você ali e ela entregou a dor dela. Por exemplo, ela quer emagrecer porque ela não consegue mais vestir as roupas que ela vestia antes, entendeu? Então, se ela tá sentindo a dor, ela tem um problema e ela entregou essa dor para você, você já tem uma grande possibilidade de vender para ela, porque você vai usar o gatilho do prazer, entendeu? Você vai mostrar para ela que ela pode reviver aquela sensação, entendeu? Então você fala, não, então a gente vai te ajudar, né? Com o nosso método você vai poder, né, voltar a usar as roupas que você não usava antes, você vai se sentir bem com o seu corpo, vai se sentir 10 anos mais jovem, vai se sentir como se estivesse lá, naquela época, e você vai se sentir muito bem. Então assim, é só um exemplo, tá, galera? Então se a pessoa vai se sentir motivada, então, nossa, eu vou poder reviver aqueles momentos que eu vivia antes, que eu era feliz, então eu vou querer esse produto. Então aí que ela vai e age, toma ação e compra o produto, beleza? Então essa última parte que é para vocês entender que também os gatilhos mentais, né, eles resgatam lembranças, né, podem resgatar lembrança nas pessoas para que elas se sintam motivadas e engajadas a agir. Então beleza, galera, essa aula não ficou muito grande, quer dizer, 14 minutos, quase indo para 15, mas foi bem explicativa para vocês entenderem aqui como que funciona essa parada. Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito dos gatilhos mentais, mas não fazia noção do que era, de como que aplicava e tal. Então é isso, galera. Na próxima aula, se eu não me engano, não sei se o título é esse, mas a gente vai falar da importância dos gatilhos mentais no nosso negócio, ou seja, no marketing digital. Beleza? Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Fui!